Oi, gente, eu sou Drica Estufuzóio, estou aqui pra gente prosear um pouquinho. Então, chega junto, vai, chega junto aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Estufuzóio, povo, fique esperto, Brasil. Olha só, é, eu tô fazendo uns vídeos, né, não perdi a conta, porque eu tô gravando todos de uma vez só, aproveitar aqui o visual, e que eu não quero mudar o visual, pra pessoa não perder o fio da meada, sabe, não perder o foco do assunto. E devo então, o assunto é sobre a ditadura de 64, tudo que aconteceu, né, os nomes aos bois. E tem gatilho de alerta, não, alerta de gatilho. Então, vá com calma, vá devagar nesse vídeo, porque quando eu entrar numa parte que realmente for mais pesada, aí eu vou dar de novo o alerta, tá? Então vamos lá? Eu vou falar agora sobre a resistência e a defesa da democracia. Quem foram os verdadeiros heróis na época da ditadura, que lutou contra todo esse autoritarismo, contra todas as torturas. Pessoas foram torturadas, pessoas, nossa, enfim, mas que lutaram, que resistiram até o final, até conseguir varrer para longe, vou mandar esse monte de demônio de volta para os quintos do inferno, sabe? A resistência, ela foi marcada por muita coragem, gente, muita coragem, ousadia, sabe? Porque aqui, ó, tá a ditadura, né? O regime, né? O Estado ditatorial, cheio de armas, cheio de tentáculos, cheio de gente apoiando. E aqui está a resistência. Então tinha que usar a tática de guerrilha, porque não tinham dinheiro, não tinham muito armamento e não tinham tantos soldados. Se viesse para a luta por embate frente a frente, assim, ó, o que ia acontecer? Aniquilação total, né? Então usavam a tática de guerrilha, uma tática muito inteligente quando se está em minoria. Você vem aqui e ataca esse. Aí vem todo o grupamento para cá para defender esse. Aí você vem lá do outro lado, ataca de cá. Aí vem todo para lá, entendeu? Aí com isso você vai atacando e é assim você consegue a tática de guerrilha. Aí a extrema-direita gosta de pontuar, mas eles assaltavam bancos. Sim, para você lutar uma resistência, para você ir contra um inimigo tão forte, tão poderoso, que o verdadeiro inimigo do Brasil na época da ditadura foram os ditadores, foram os militares, que fizeram o país inteiro de refém, né, e usaram e abusaram do poder deles. Então, precisava de dinheiro. E, em vez de assaltar as pessoas que já estavam sofrendo muito, os guerrilheiros assaltavam os bancos, onde tinha dinheiro quem? Os ricos e poderosos. Perfeito, gente. Tira dinheiro deles, eles estão tirando dinheiro de todo mundo, povo, né? Estão roubando nossas riquezas, vamos pegar eles. E aí a extrema-direita, porque eles, como é que fala? Sequestravam pessoas. Não, eles não sequestravam todo mundo. Eles não sequestravam o Zé das Couve, não sequestravam a Dona Maria, não. Eles sequestravam quem? Os embaixadores dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além de terem financiado o golpe com dinheiro, financiaram com apoio tático, com né, tudo que eles puderam apoiar. E, peraí que eu perdi um pouco aqui o foco. Sim, não, aqui eu achei, peraí, gente. Vamos lá. Então tá, aí eles sequestravam esses embaixadores, não para poder, me dar o dinheiro e tudo. De repente até tinha alguns, mas eu acho não. Na verdade, o que se sabe é que geralmente sequestravam os embaixadores para trocá-los pelas pessoas da resistência que estavam como presos políticos, como exilados, entendeu? Então eles trocavam. Nós devolvemos o seu embaixador se você devolver os nossos. Nada mais justo, né? Num país em que as pessoas estavam desaparecendo, em que em que todo aquele horror estava acontecendo, a resistência nasceu e ela não tinha apoio, né? A grande mídia era toda contra a resistência, taxavam a resistência de comunistas, né? São os comunistas. Porque numa ditadura, gente, ninguém pode ter opinião contrária dos ditadores, dos tiranos. Não pode, sem concordar com eles. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que é interessante. Sim, um jornalismo sério, porque tinha toda aquela grande mídia contra a resistência, e aí mas tinha um jornalismo sério e independente, não fazia parte da grande mídia, mas que denunciavam as torturas, denunciava tudo que estava acontecendo, apoiava a resistência.
também a mobilização estudantil e também a mobilização operária dos trabalhadores. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, na resistência, temos nomes muito importantes. Alguns são bem conhecidos, que atuavam através da arte, seja por música, por livro, por peças de teatros. E, entre esses nomes muito conhecidos, vocês vão saber. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, que inclusive a música dele, para não dizer que não falei das flores, se tornou o hino da resistência, né? Vocês conhecem essa música. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Conhecem, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Conhecem, né? Inclusive a extrema-direita tentou roubar essa música. São tão burros e tapados que não tem nem noção do que trata a música. E dentre esses nomes, tem alguns que não são muito conhecidos. Eu mesma não conhecia, depois de ter feito toda essa pesquisa, que eu descobri o Carlos Marighella. Tem um documentário sobre ele, que foi feito em 2021, que se chama Carlos Marighella. Então vocês podem procurar para assistir, né? Que vai falar toda a história da vida dele, da atuação dele enquanto na resistência. A Maria Auxiliadora Lara Barcelos e o Carlos Lamarca, além daqueles outros que eu já tinha falado, né? Um livro chamado Batismo de Sangue, que foi escrito pelo Frei Beto. Eu até escrevi aqui errado no meu roteiro, escrevi Rei Beto, é Frei Beto, tá, gente? E ele conta como frades dominicanos que apoiavam a resistência, apoiavam as pessoas perseguidas, os perseguidos políticos, eles foram torturados e muitos até foram mortos. Então, Batismo de Sangue é o livro, Carlos Marighella, documentário de 2021, podem pesquisar sobre a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, o Carlos Lamarca, e também sobre o que aconteceu com esses outros artistas. Com relação ao movimento estudantil, teve destaque o líder desse movimento estudantil, o nome dele era Onestino Guimarães, e ele foi desaparecido pelos milicos. Já no movimento operário dos trabalhadores, cresceu muito com as greves do ABC Paulista. E essas greves do ABC Paulista, eu tenho o maior orgulho, gente, foram lideradas pelo Lulinha, nosso presidente, querido e amado Lulinha. E ele, na época, era só um sindicalista, metalúrgico, mas estava lá na luta, desde cedo, lutando pelo país, pelos trabalhadores, pelo povo. E dá para saber mais sobre isso num documentário de Leon Hirschman, depois eu ponho o nome dele aqui, porque eu não sei se eu falei isso certo ou não, de 1979, que se chama ABC da Greve. É só vocês procurarem documentário ABC da Greve de 1979, tá bom? A Igreja Católica também apoiou muito a resistência na época da ditadura e apoiou muito, inclusive o Dom Helder Câmara, ele foi responsável por levar toda aquela situação horrível de torturas e abusos para fora do Brasil, porque até então o mundo não sabia o que acontecia aqui, né, exceto os Estados Unidos, né? Mas o resto do mundo não sabia dos absurdos que acontecia aqui. Então o Frei Beto, tô lá com o Frei Beto na cabeça, o Dom Helder Câmara internacionalizou a situação do país. E isso ajudou a acabar, né, a minar, diminuindo o poder dos militares, até a gente conseguir derrubá-los e vir com a democracia. O Frei Tito, ele foi torturado e foi exilado. E no exílio, ele, né, não aguentou o exílio, ou, nele ou ele mesmo. Mas não se tem certeza, né? Outro que ajudou muito foi que foi-se criada a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que ajudava as famílias dos presos políticos. Porque pensa bem, de repente um pai de família, naquela época principalmente, as mulheres não trabalhavam fora, não tinham como se sustentar sozinhas e aos filhos. Então, de repente, seu marido é levado embora, torturado, morto, e você fica lá. O Estado não tinha, lembre-se, que o Estado não tinha nenhum programa social. Não haveria nenhuma Bolsa Família, nada, auxílio gás, nada. Então essa mulher, essa família, essa mãe de família, se via às voltas com a
né, penúria, com a fome, com a miséria. E aí a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo ajudava essas famílias. Tem um livro bem interessante do Paulo Sérgio Pinheiro, que chama As Igrejas e a Ditadura Militar. Gente, vocês podem pegar livro na Biblioteca Municipal, é de graça, tá? E ler bastante, sabe? Ler não é preguiça. Você começa com preguiça, depois você põe gosto, você vai começar a adorar, porque quem lê abre um universo, abre todo um mundo, universos, nem é um universo, abre universos, a sua mente se expande, você vai ficando cada vez mais inteligente. Mas ler, coisa pouco, se você só lê lixo, né? Só lê, acompanha o que a extrema-direita fala, o que a Rede Globo fala, o que a grande mídia fala, e você vai emburrecer cada vez mais, que é o que acontece com os bolsominions, né? E aí nós vamos entrar lá nos documentos e arquivos da repressão. Aí vocês podem pesquisar também pela internet o Arquivo Nacional, Comissão Nacional da Verdade, o Projeto Brasil Nunca Mais. Pode ver filmes e documentários como Cidadão Boylizen. Depois eu vou colocar esses nomes todos, tá? Boylizen, um documentário de 2009, que é sobre um empresário que financiou as torturas. Ditadura em Preto e Branco, de 2004, que é sobre a imprensa da época, né? O Dia que Durou 21 Dias, de 2012, que é mais recente, sobre o apoio dos Estados Unidos ao golpe. Hércules 56, de 2006, sobre presos políticos trocados por embaixador sequestrado. Lembrem, lá atrás, nos outros vídeos, eu falei que a resistência sequestrava embaixadores dos Estados Unidos para trocar presos